Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Restart Podcast. Aqui a gente vai falar sobre ferramentas poderosas para fortalecer a tua mente no esporte, nos negócios e na vida. Meu nome é Thiago Silva e ao longo dos episódios eu vou trazer aqui insights e convidados que vão te ajudar a te destravar e vencer desafios internos que se levantam no dia a dia para tentar nos limitar. Hoje a gente está no 5º episódio e antes de apresentar nossa convidada, eu quero te lembrar o porquê desse podcast ter nascido. Quantas vezes você já viu alguém desistir por achar que não é capaz? Seja no treino, no trabalho ou na vida. Como profissional de educação física, eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Gente travando, paralisada pelo medo, colocando um ponto final onde deveria ter uma vírgula. Mas houve 2 momentos específicos que para mim foram como um soco na barriga. Um foi com uma ex-aluna minha, ficou um pouco tempo treinando comigo, e depois de um período onde ela já não atuava mais comigo, com a minha equipe, eu descobri que ela acabou tirando a própria vida, né, no dia do aniversário dela. E depois, no início da pandemia, um empresário na região perdeu tudo, né, não viu saída e acabou tirando a própria vida e levando a sua família junto. Isso tudo me balançou muito. Eu lembro de me fazer uma pergunta na época que foi: e se um dia o meu filho passar por isso? Como que eu poderia ajudar ele? Isso me impactou muito. Meu impulso foi em buscar conhecimento sobre tudo que poderia estar envolvido. Então eu fui me capacitar fazendo algumas formações na área de respiração, exposição ao frio, meditação e mindfulness. E então nasceu o Restart Podcast, para trazer ferramentas que possam servir como ajuda para pessoas que talvez estejam vendo um ponto final onde poderia vir uma vírgula. Uma coisa que me irrita muito é ver potencial desperdiçado. E a imagem que eu tenho para mim, ela é muito clara. Imagina, né, quem está assistindo aqui, né, que está nos escutando, que você morreu, chegou lá no céu e Deus, ou que você acredita, né, fala assim: fulano, vem cá. E aí ele te mostra 2 portas. Aí tu pergunta: o que são essas 2 portas? Ele diz: não, abre essa primeira aqui. Aí tu abre, tem uma prateleira cheia de quadros. E ele fala assim: lembra disso aqui, foi uns momentos que tu passou com a tua família, pessoas que tu impactou, tudo coisas que tu vivenciou. Eu digo: pô, que legal. Aí tá, então agora vamos ver a segunda porta. Aí tu sai, ele abre a segunda porta, tem outra prateleira cheia de quadros, e aí tu percebe que nada daquilo ali tu vivenciou. E aí tu fala assim: Deus, desculpa, tu vacilou, isso aí, nada disso aí eu fiz. Ele: pois é, mas tava tudo acessível a ti. Tu não te posicionou, por isso tu não vivenciou. Isso pra mim é potencial desperdiçado. E isso é um dos objetivos meus comigo e com todos que me cercam, que é tentar tirar todo esse potencial pra fora, poder ajudar, né? E esse é o propósito desse podcast. Se esse papo aqui faz sentido pra ti, compartilha esse episódio depois, se inscreve lá no canal do YouTube, deixa o teu like, comenta e me ajuda a espalhar essa mensagem. E hoje eu tenho a honra de trazer uma convidada especial, psicóloga, uma pessoa incrível, impossível não passar um tempo do lado dela e sair sendo a mesma pessoa. Impossível. É uma conversa e tu sai diferente. E olha, eu tenho várias pessoas pra afirmar isso. Num mundo onde tanta gente está no limite, onde às vezes a dor não é dita em palavras, a presença dela aqui é um convite para a gente aprender mais sobre nós mesmos, né? Profissional que vai contribuir demais com esse 5º episódio e vai acrescentar muitas ferramentas importantes dentro do propósito desse projeto ter nascido. Seja bem-vinda, Sara. Olá, meu amigo. Agora sim. Então seja bem-vinda mais uma vez, Sara. Ai, obrigada, Thiago. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com esse teu convite. E ouvir de ti que é impossível passar por mim e sair da mesma forma É me verdade. conecta extremamente com o meu propósito de vida, porque para mim é muito importante fazer a diferença na vida das pessoas. Eu dedico a minha vida a isso, trabalho E a é, isso, os meus estudos a isso. Então é muito bom ouvir isso. e é pura Significa que eu tô verdade. no caminho certo. Não, é pura verdade. Não tem quem não tenha passado por ti que fale algo diferente. E eu sou prova disso também. Então, Sara, para começar aqui a condução
do podcast. Eu sou iniciante aqui, então vou ler várias coisas, então é tudo tranquilo, tá? Tudo amador aqui. Sara, conta um pouco da tua história, quem é a Sara e por que tu escolheu ser psicóloga? Olha, Sara, nossa, quem sou eu? Que pergunta profunda, filosófica. A Sara é a guria falante da escola, né? Que toda entrega de boletins recebia uma sinalização assim, boa aluna, porém fala muito. Porém, conversa demais. Porém, precisa falar menos porque atrapalha os colegas. E eu tenho provas, tá? Eu não fui o Esses único, boletins então, que a eu minha também mãe acontecia guardou isso. isso. E eu brinco que as minhas profs não souberam entender o meu potencial na época, né? Porque hoje eu trabalho justamente conversando com pessoas. É isso que eu faço, né? E essa guria aí, falante da escola, né? Acho que foi se tornando uma mulher que diz o que pensa e que trabalha para ajudar pessoas. Eu sou, então, quem é a Sara? Eu sou psicóloga e o que me levou para a psicologia foi essa intenção de fazer a diferença na vida das pessoas, de poder tornar a vida das pessoas melhor. E eu sou casada aí há quase 12 anos com meu parceiro que é psicólogo também. Sou mãe da pequena Olivia. Sou filha do seu Ademar, da dona Rosângela, que me ensinaram valores como empatia, esse jeito de se importar realmente com as pessoas veio deles. Me ensinaram também a ter fé na vida. E acho que num todo, assim, juntando essas coisas todas, né, a psicologia fazia muito sentido para mim, né? Então, por isso que eu fui para psico, com essa intenção. E não me arrependi. Então, acho que fiz a escolha certa. Ah, com certeza. Tendo passar pelas tuas mãos aí, posso afirmar. Certeza disso. Sara, o intuito desse podcast vem muito em cima de uma frase que é: muita gente põe um ponto final onde poderia ser uma vírgula. Então, em cima disso, Uhum, vai ser feita toda a construção das perguntas aqui, tá? Então, assim, ó, muita gente que uhum, ouve esse podcast tá vivendo um ciclo que muitas vezes acha que não tem fim, né? Como ansiedade, depressão, síndrome do uhum. pânico. Se tu pudesse descrever em uma imagem o que é viver dentro de uma mente assim, qual seria? E a segunda pergunta já para conectar com essa primeira: qual é a diferença entre estar, entre aspas, triste e realmente estar em um estado de depressão que paralisa? Em uma imagem, Thiago, eu acho que eu descreveria uma bela praia, assim, com pessoas aproveitando o dia, ali no seu guarda-sol, cheirinho do protetor solar, crianças brincando, mas essa pessoa, ela tá tendo uma experiência muito diferente desse ambiente, porque ela está dentro do mar, quase se afogando. E aí vem as ondas e ela mergulha sem fôlego e ela sobe, respira e mergulha de novo numa próxima onda e ela só enxerga as pessoas de longe na praia vivendo o seu dia feliz e bonito, mas ela está num outro lugar com uma outra experiência do que é estar naquela praia. Eu acho que essa imagem descreveria muito bem. Porque quem Perfeito. está num ciclo de ansiedade, num ciclo de depressão, muitas vezes olha ao redor, olha para a vida das outras pessoas e sente até uma certa desconexão. Poxa, tá todo mundo aqui na mesma praia, mas a minha experiência de estar na praia é muito diferente. Para mim, essa experiência é angustiante, é sofrida. Eu sinto como se eu não fosse sobreviver a isso. Enquanto que outras pessoas estão simplesmente curtindo o dia de sol, sentadas na Perfeito. cadeira, né? Então, acho que é uma imagem que talvez descreveria Perfeito. metaforicamente, né? Perfeito. E qual a diferença E entre estar aí, triste e realmente estar em um estado de depressão que paralisa?
Que muitas vezes isso é Acho que o primeiro confundido, né? ponto. Isso é Uhum, confundido muitas uhum, vezes, né? uhum, uhum. Acho que o primeiro ponto é a paralisa. Aquilo que paralisa é algo que a gente deve prestar atenção e entender que alguma coisa não tá legal ali, né? Uma tristeza normal, uma tristeza comum, ela não vai te paralisar, né? A tristeza, Thiago, ela é da vida, ela serve pra gente refletir, né? Cada sentimento, cada emoção sempre tem uma função. Eu digo que o nosso cérebro ele evoluiu para isso, né? As emoções elas servem para nos sinalizar coisas. Por exemplo, o medo, ele tem a função de sinalizar perigo. Ele faz com que a gente se proteja. A tristeza, ela tem a função de nos fazer refletir, pensar sobre algo que não tá bem, que não tá legal, ou sobre algo importante que a gente perdeu, né? Nos faz pensar se há ou não como recuperar aquilo. A tristeza, ela tem um papel importante de nos fazer refletir, que outras emoções não têm. Quando a gente está feliz, dificilmente a gente fica pensando, nossa, por que será que estou feliz? A gente só tá feliz. Quando a gente tá triste, normalmente a gente se pega pensando, por que eu tô sentindo isso? Né? Então a tristeza ela tem uma função importante na vida. Ela serve para a gente refletir. E não existe uma vida sem tristeza. A tristeza ela é parte da existência. Coisas vão acontecer que nos deixarão tristes eventualmente. Às vezes tristezas maiores, menores e ok. A depressão é uma outra coisa, ela é um estado de tristeza que permanece por muito tempo, que é muito intensa, que é muito frequente e principalmente é uma tristeza que ela não faz muito sentido com o contexto. Então, normalmente as pessoas com depressão elas olham para a vida que tem e dizem: Nossa, mas eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho uma vida, né, boa. Por que que eu estou sentindo isso? Não faz sentido. Por que que eu tô assim? E eu diria que a depressão ela não é só sobre tristeza, ela também é sobre culpa. É muito comum que a pessoa com depressão comece a se culpar muito por estar triste, justamente por perceber que essa tristeza não está fazendo sentido. Eu, eu tô triste sem um. Eu estou muito triste sem entender um grande motivo que justifique essa Uhum. minha tristeza. E aí, normalmente, né, essa pessoa ela vai deixando de fazer coisas que ela gosta, né, se isolando socialmente, tendo muita dificuldade de cuidar de si mesma, né, então essa pessoa vai se abandonando aos poucos. E aí isso é o que a gente vai chamar de um transtorno depressivo ou de Certo. uma crise depressiva. É muito diferente de estar triste por algo que aconteceu. Ah, perdi um emprego. Poxa, passei ali alguns dias, né, com aquela Uhum. tristeza, com aquela frustração, né? Mas ok, segui em frente, fui em busca de novas oportunidades, né? É diferente também quando a gente tem um luto, por exemplo, né? A pessoa perdeu alguém que ama. E aí ela fica, assim, muito triste por um bom período de tempo, mas aquela tristeza faz sentido, Uhum. né? Eu estou muito triste porque eu perdi alguém que eu amo, faz sentido. É diferente da tristeza da depressão, que muitas vezes a pessoa olha ao redor e não reconhece um acontecimento que Não justifique entende o aquilo porquê, tudo, aquele assim. sentimento. Né? Ela fica desconectada. Então, e por isso se sente culpada, né? Poxa, eu não deveria, entre aspas, sentir isso. Então, eu diria que as diferenças da depressão têm a ver com isso, assim, é mais intenso, dura mais tempo, não tem um motivo claro que explique, né? Leva realmente a uma paralisação, diferente da tristeza comum que não vai produzir tudo isso. Perfeito. A gente tá no mês aí que é um mês de combate né, de se falar muito sobre saúde Prevenção ao mental, suicídio. prevenção, né? Uhum. Suicídio, né? Até dias atrás, agora, 1, 2 dias atrás, estava escutando aqui no Rio Grande do Sul aqui,
a média de 4 pessoas por dia que tiram sua própria vida, né? Então a gente está num mês que se fala muito disso. Então, Uhum. fazendo essa conexão com a próxima pergunta aqui, o que acontece no cérebro e no coração de alguém que coloca um ponto final na própria história, seja desistindo de um simples projeto ou até da vida, né? Tá. Acho que a gente precisa diferenciar, né? Uma coisa é desistir de um projeto Sim, 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 ou sim. de um relacionamento, enfim, outra Sim, coisa é desistir da a vida, vida, né? sim. Mas eu diria que desejar pôr um fim em algo é, acima de tudo, desejar tentar resolver. Quando uma pessoa decide encerrar algo é porque ela não está encontrando nenhum outro jeito de resolver. E aí, a única solução que ela enxerga como possível é Desistir. finalizar, encerrar, né? Então vamos pensar num projeto. Essa pessoa está se dedicando, ela está se esforçando, não está dando certo, não está funcionando, ela então decide encerrar, porque essa é a solução naquele momento para aquele projeto. Quando a gente está falando de um relacionamento, de um projeto, enfim, ok, é plausível. Pode ser que em alguma situação específica essa seja a melhor alternativa. Quando a gente está falando da vida, aí não, né? Quando a gente está falando da vida, existem outras formas de resolver o sofrimento. Mas o que acontece dentro da mente de alguém que põe fim na própria vida, Thiago, eu te diria isso. Essa pessoa está num intenso sofrimento, ela já fez várias tentativas de resolução e não conseguiu resolver. E por não conseguir resolver, ela entende que finalizar a vida é a única forma de resolver o sofrimento, de parar de sofrer. As pessoas não querem morrer, elas querem parar de sofrer. E A questão é que morrer não é a única forma de parar de sofrer. E como com eu digo para os certeza. meus pacientes, não é nenhuma maneira garantida. Porque ninguém provou ainda o que acontece depois daqui. É, Vai que depois daqui seja sofrimento maior ainda. Quem é que te garante? não dá pra voltar, Vai né? pra onde? Né? E aí, não vai dar pra voltar? Vai que, né? Eu digo pros meus pacientes, vai que tem uma outra realidade pior que essa, né? É, claro, eu falo isso brincando, mas Brincando, assim, claro. a gente só tem agora, a Sim. vida aqui, eu não sei como vai ser o depois. Então, a gente precisa buscar formas de resolução no agora. E existem outras formas de reduzir o sofrimento da vida que não seja terminando com a vida. Mas quem põe fim na vida normalmente está tentando resolver o próprio sofrimento. E é bem comum se ouvir, né, de pessoas que, infelizmente, né, passam por isso, tem alguma pessoa próxima, né, Uhum. que né, deu um fim na sua vida. Nossa, mas né, ele nem parecia tá mal assim, né? Então, não aparentava, assim. Esse, entre aspas, né, talvez a palavra não seja essa, mas como se fosse um disfarce que as pessoas usam para não demonstrar que tá passando. O que tu mais vê no dia a dia, assim, que tipo de sinais as pessoas dão, assim, né? Bah, Thiago, é difícil responder essa pergunta, porque varia muito de uma pessoa para outra, né? E tem pessoas que são muito boas em disfarçar. Então, talvez não exista uma resposta muito genérica para essa pergunta, né? Ai, sinais gerais, né? Mas quando a gente tem pessoas que são próximas a nós, que a gente conhece, a gente começa a observar que essa pessoa tá diferente, que ela tá se isolando mais e isso não era o normal dela, Um que ela tá abandono de si mesmo, muito né? muito pessimista em relação à vida e ela não era assim. É, que essa pessoa começa, às vezes, até falar coisas que quase soam como uma certa despedida, e é um discurso que às vezes fica até meio estranho, meio confuso, né? Tá, mas está falando isso aqui, por quê, né? Ou quando a pessoa vai deixando de fazer coisas que gostava muito e tu percebe que ela
né, parece que não tem mais muito prazer naquelas coisas, ou às vezes a pessoa está muito irritada também, por isso se isola. Então, quando a gente conhece um pouco mais e a gente começa a observar mudanças, né? Aí vale a pena a gente se aproximar e perguntar o que está acontecendo, como tu tá, tô vendo que tu tá diferente, o que que tá passando aí pela tua cabeça, né? Mas isso é de forma muito pessoal. Eu Pessoal, acho que não sim. tem um disfarce Sim. Padrão. geral, Sim, sabe? sim, Padrão, né? Mas eu diria que mudanças assim que a sim. gente percebe que sinalizam, né? Outra coisa que eu também costumo dizer, quando tu falou ali de botar fim na vida, as pessoas que colocam fim na própria vida, elas começam a não ver mais sentido em estarem vivas, né? Então não é só sobre manter a pessoa viva, é sobre esta pessoa ter uma vida que vale a pena viver. Sim. Mesmo que na vida existam dores e sofrimentos, porque a gente não vai anular o sofrimento completamente. Sofrimento é parte da existência humana, tristeza é parte da existência humana. Então, é sobre ter uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que existam dores no caminho, frustrações e tristezas, né? É sobre ter motivos fortes para estar vivo. E aí, nesse ponto, quando a gente identifica alguém ao nosso redor, né, que não tá legal e que às vezes até tá pensando mesmo em pôr fim na própria vida, uma forma de ajudar é poder auxiliar essa pessoa a encontrar bons motivos para viver e para continuar, sabe? Fazendo uma Tem que conexão ter pelo com. que ficar vivo. Sim. Tem que ter um motivo, tá? Tem que ter um Tem que ter porquê. motivo. Fazendo uma conexão com o que tu É. tá falando aqui, dor, né, tudo mais. Tem é um documentário que foi feito com... O nome do ator é Chris Hemsworth. Ele é o ator que ele faz o Thor nos filmes, né, um australiano. Aham, aham. E aí o nome do documentário é Sem Limites. É um documentário. Que é um documentário que a Discovery Channel pegou e colocou ele ao longo de um ano e alguns desafios, nos quais o propósito dos desafios é trazer mais qualidade de vida para ele. Uhum, E se conecta totalmente com o que tá falando aqui. Não vou falar sobre o que é, mas vou deixar aqui uma dica para quem vai nos assistir. uhum, Tem na Disney Plus e tem a temporada um e temporada 2 que é muito, muito, muito interessante. Trabalho com psicólogos, neurocientistas, muito interessante. Dando seguimento aqui, Sara, para alguém que vive crise de ansiedade ou pânico, qual é o primeiro passo prático, se pudesse dar uma dica assim, para transformar aquele ponto final em vírgula? E dentro do consultório ou da tua experiência, né, já viu alguém que parecia assim sem saída encontrar uma nova chance? O que que não tem não existe um padrão, mas o que que pode ajudar assim a virar essa chave? Um primeiro passo, contar para alguém. Contar para alguém de confiança, uma pessoa que seja sensata, né? Não adianta você ir lá e contar, sei lá, vou contar pro meu tio que acha que isso tudo é frescura e bobagem. Não, não adianta, né? Então, assim, escolhe alguém entre os teus amigos ou familiares, um professor, uma pessoa que tu tenha como referência, que tu olha que é uma pessoa que tu confia e que é sensata e conta para essa pessoa. Olha, eu tô me sentindo assim, assim, assim. É difícil dar esse passo, tá? As pessoas. É uma barreira a ser quebrada. Tu admitir pra alguém que tu tá sentindo isso e que tu não tá bem emocionalmente. Mas se tu me perguntar assim, qual o primeiro passo, eu diria: primeiro passo, conta pra alguém. Pra que tu não esteja sozinho, pra que alguém te chame no WhatsApp, te pergunte como tu tá, pra que alguém te ajude, te motive, te ajude a enxergar coisas que tu não tá vendo, alguém que se importa contigo. Ah, mas ninguém importa comigo. Será? Vamos testar? Conta pra alguém, vamos ver como é que a pessoa reage. Que às vezes
é uma percepção distorcida que a gente está tendo, Uhum. de que ninguém se importa, Perfeito. né? Então, eu diria para contar para alguém e depois disso procurar uma ajuda profissional, tá? Tem coisas que você não vai resolver sozinho. Se fosse simples de resolver sozinho, você já tinha Tinha resolvido. resolvido. Porque ninguém gosta de ficar sofrendo, ninguém quer ficar passando mal com pânico, ninguém quer ficar sofrendo de depressão. Esse discurso de a pessoa tá com depressão porque quer, porque não se ajuda, mentira, ninguém quer sofrer. A pessoa tá sofrendo porque ela não sabe como sair dali. E aí existem profissionais que conhecem caminhos para tirar você daí. Então, o segundo passo seria procurar uma ajuda profissional. Psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, né? Alguém que possa realmente te guiar nesse Uhum. caminho de saída, tá? Então, acho que essas são as orientações mais práticas. Mas contar para alguém, eu diria que é o primeiro passo. Perfeito. E aí, a tua outra pergunta, né? Como é que foi que tu me Dentro questionou a do segunda consultório ou parte? da tua experiência, né? Tu já viu, né? Já presenciou Ah, várias tá. pessoas saírem, né? Alguém sem saída. Isso, e encontrar uma nova chance. E geralmente, sim, o que que tu vê, assim, que muitas vezes serve como uma virada de chave, né? Uhum, tá. Deixa eu te dizer, tá? É sim e não, tá? Ah, você já viu alguém sem saída achar saída? Por que que eu digo sim e não? Eu já vi muitas pessoas que pensavam não ter saída acharem saída. Mas eu, como profissional atendendo, eu não percebia essa pessoa como alguém sem saída. Eu enxergava a saída. Sim. Entendeu? Então, assim, Sim. essa pessoa realmente não tem como sair daqui. Não, ela tem como sair daqui. Eu conheço caminhos para tirar ela daqui, né? Mas a pessoa, na percepção dela, não Dela. tinha saída. E isso é muito, muito recorrente no contexto clínico, né? A pessoa chega com a sensação de que, olha, essa é a minha última cartada. Porque às vezes chega no psicólogo depois de já ter feito tudo mais um pouco, né? Já falou com um com o outro, já foi lá, já se benzeu, já fez tudo Sim. e nada deu Sim. certo. Aí veio parar no psicólogo, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega pensando que realmente não tem nenhum caminho para sair dali, mas eu enxergo caminhos. Então, eu acho que tem esse ponto. Mas já aconteceu sim situações de eu concordar que não tinha uma saída? Já. Aí talvez tu fique assim, como assim? Né? É, já houveram situações e eu acompanhei por bastante tempo um grupo de apoio a enlutados, tá? Pessoas que perderam alguém. E o luto, ele realmente é um lugar sem saída, entre aspas, no sentido de que não existe um superar o luto, resolver o luto. O luto é algo com que a gente convive, porque não tem como resolver, a pessoa não vai voltar. Você precisa conviver com a falta daqui para frente. E essa é uma condição sem saída. Uhum. Perfeito. Então, no meu trabalho com apoio em lutados, que hoje eu não faço tanto, mas já fiz durante muito tempo, grupos de apoio em lutados, eu vi muitas vezes pessoas realmente sem saída encontrarem bons motivos para viver e construírem uma vida que valia a pena viver apesar da falta. Perfeito. Opa, caiu meu fone aqui. Perfeito. E aí, por exemplo, né, uma mãe que perdeu um filho num determinado acidente ou por uma determinada doença, passa por essa dor, é uma dor que ela não vai deixar de existir. Ela não vai chegar o dia que vai dizer: não, agora eu não sinto mais falta do meu filho. Esse dia não vai chegar. Não tem uma saída para essa dor. Mas essa pessoa consegue construir a partir dessa dor uma vida que vale a pena.
por exemplo, criou uma campanha de conscientização em relação a essa doença, dedicando a vida dela a reduzir as chances de que outras mães perdessem seus filhos pela mesma doença. Isso virou a motivação da vida dela, né? E isso se tornou uma razão forte o suficiente para que ela continuasse vivendo. E isso se tornou um projeto e isso deu sentido, Sim. entende? Uhum. Então, não era uma saída da dor, Uhum. mas era um motivo forte o suficiente para que ela permanecesse viva e não apenas isso, mas uma vida que valia a pena. Pena. Sim. E isso eu acho que é o ponto de virada de chave, quando tu me pergunta, né? Quando Uhum. as pessoas elas conseguem encontrar na vida algo pelo que ou por quem vale a pena viver, vale a pena enfrentar, vale a pena superar, ter Perfeito. um bom motivo, Perfeito. ter um bom motivo para acreditar, assim. Perfeito. Então, às vezes, o trabalho é sobre ajudar a pessoa a encontrar o seu motivo. E isso que tu tá falando, hoje em dia tá muito também fora do âmbito do consultório da psicologia, porque na área de treino eu me deparo frequentemente com pessoas, né, com essas mesmas situações, né? O teu Uhum, propósito, o que ela precisa não é um exercício a mais para ela, é que tu consiga de alguma forma ter um olhar diferenciado e que ela encontre o seu uhum, porquê tá ali fazendo o que ela tá fazendo. Né? Então, hoje em dia, isso uhum. extrapola em várias áreas. Exatamente. Né? E a importância, cada vez Exatamente. mais, de um olhar diferenciado por trás dessa pessoa. Né? Um profissional mesmo. O que a psicologia E, mostra? Thiago, Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar. dizer, no teu trabalho, né? As pessoas, por mais que achem muito bonito fazer atividade física pela saúde, a maioria das pessoas não faz atividade física pela saúde, tá? Não, 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 não. Não, não. Os motivos são Precisa totalmente... de um São motivo outros. mais forte. Os motivos Às são vezes faz pela outros. doença. A doença Aham. que chega e obriga esta pessoa a fazer algo para voltar, para recuperar um estado de saúde que antes ela tinha e que Uhum. não, ela não sabia quão ruim era não ter, né? Exatamente. Então, às vezes são vários outros motivos, né, que levam essa pessoa a se comprometer com uma atividade física, né? Uma das coisas que me faz, por exemplo, manter uma atividade física é a minha filha. Eu Uhum. quero viver o máximo de tempo possível da forma mais saudável possível para estar com ela. No que depender de mim, não quero morrer cedo. Claro que tem coisas fora do meu Do controle, controle. mas eu não quero adoecer de uma coisa que eu poderia ter evitado. Uhum. E aí faltar para ela por uma coisa que eu poderia ter evitado. Entende? Então, Perfeito. o meu motivo para fazer atividade física não é a minha saúde. Meu motivo é estar na vida da minha filha. Esse é um Uhum. motivo forte o suficiente para mim, Sara. Uhum. Entende? Uhum. Então as pessoas precisam encontrar os seus motivos, né? Sim. E na atividade física, às vezes é isso. A É pessoa isso. não Sim. mantém porque ela não achou um motivo bom o suficiente para estar ali, Exato. né? Exatamente. Exatamente. Sara, o que que a psicologia mostra sobre o impacto de viver uma vida de sonhos engavetados na mente, no corpo e como, né, alguma opinião tua, como evitar chegar ao fim da vida com a sensação de que eu não usei tudo que estava à minha disposição? O que a psicologia diz sobre sonhos engavetados? Não sei se a psicologia diz algo diretamente sobre isso, mas tem pesquisas interessantes com pessoas em estados terminais, né, no leito de morte, né, em cuidados paliativos, e sobre os arrependimentos dessas pessoas quando elas se veem próximas ao fim da vida. As pessoas tendem a se arrepender do que elas não fizeram, mais do que o que elas fizeram.
né? Então, talvez a pessoa até tenha vivido bem daquela forma, mas ao chegar próximo do fim da vida, experimenta um arrependimento por não ter feito, né? Eu vou te dar uma opinião pessoal sobre isso. Talvez não Claro. seja o que é psicologia, né? Mas eu vou falar o que a Sara pensa disso, assim. Eu penso que sonhos são coisas sobre as quais nós não temos controle e nós não temos garantias de realização, tá? Quando é um sonho, aquilo que a gente chama de sonho, é algo que não está completamente no meu controle. O que está no meu controle são coisas mais simples, como um projeto que eu vou executar, talvez um plano de trabalho e tal. Quando a gente fala de sonhos, são coisas grandes que nos mobilizam, mas que nós não temos garantia de realização. E aí, vou falar um pouquinho de mim, da minha história, tá? Uhum. Por exemplo, eu tinha o sonho de ser mãe. Não necessariamente de engravidar, porque eu pensava que talvez eu pudesse adotar também, né? Tinha essas duas possibilidades na minha mente, na minha família tem bastante histórias de adoção, enfim. Então eu tinha essas duas possibilidades na minha mente, mas eu queria muito ser mãe. Mas observe, eu não tenho real controle disso. E quando eu e o Jonas decidimos, né, vamos tentar engravidar, eu tive muita dificuldade para engravidar. Eu tive várias questões e não conseguia engravidar, tanto que tive filho bem mais tarde, né? A Olivia nasceu, eu tava com 36, quase 37 anos já. Eu teria tido filho antes, né? Mas não estava no meu controle. Por mais que eu fizesse muitos movimentos naquela direção, algo dava errado. Por mais que eu Uhum. fizesse tratamentos, algo dava errado. E simplesmente não se realizava, não se concretizava. Mesmo Entendi. uma fila de adoção também não dependia de mim. Não era assim, Sim. vou lá, entro na fila e amanhã aparece um bebê. Não. É um tempo de espera, são vários fatores, se a criança se alinha ou não no perfil que tu tá ali procurando. Então eu não tinha controle nenhum sobre a realização desse sonho. Aí, uma coisa que foi pauta da minha terapia, inclusive eu vou fazer um corte disso aqui e vou mandar para minha psicóloga. Pauta da minha terapia, eu dizia para ela assim, Janaína, pra que eu fui querer isso? Porque agora eu estou sofrendo com a frustração de não ter um troço que eu não tenho como controlar, né? E a gente ria ali disso, né? E ela disse, pois é, Sara, é isso aí, né? É isso aí mesmo. Sonho é uma coisa que a gente não controla. E a gente, quando sonha, assume o risco de se frustrar. Pode ser que eu tente muito e ainda assim eu não consiga. E por isso muitas pessoas engavetam sonhos, Thiago, porque ir na direção de um sonho implica em estar disposto a correr o risco Risco. de uma grande frustração. Perfeito. Ao mesmo tempo, aquilo que está, o que está no meu controle, o que está nas minhas mãos? Eu posso fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me aproximar desse sonho. E eu escolhi fazer tudo o que estava ao meu alcance para me aproximar do meu sonho. Ainda que isso significasse me frustrar. Eu preferia a frustração de ter tentado tudo e não ter conseguido, à frustração de não ter tentado. Então, eu penso que quando a Isso é gente forte, hein? Isso tá é forte. falando. Sim, 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 sim. Eu preferia morrer sabendo que eu fiz tudo o que eu podia e não consegui, do que morrer pensando, e se? E se eu tivesse feito isso?
E se eu tivesse tentado aquilo? E é disso que as pessoas se arrependem quando elas estão lá, em cuidados paliativos, no leito de morte. Elas se arrependem do que não tentaram, Thiago. Não necessariamente do que não aconteceu, entende? Perfeito, perfeito. Seria assim, não, eu chegaria lá e diria, não, eu não me arrependo de não ter tido o filho, eu me arrependo de não ter tentado ter, já que era um sonho meu, Uhum, entende? uhum. E aí eu penso que escolher não tentar é uma escolha válida. Quando alguém tem um sonho e essa pessoa tem muito medo de se frustrar e ela escolhe não tentar, essa escolha é válida. Ela pode escolher isso. Dizer, eu não vou tentar porque eu não quero me arriscar, ter essa frustração de não conseguir. Ok, é válido. Ao mesmo tempo, eu preciso contar para essa pessoa, dar para ela a notícia de que isso não vai livrá-la de uma outra frustração. Ambos os caminhos vão frustrar. Podem frustrar. Exato. Podem frustrar. E aí a gente escolhe qual a frustração que a gente vai querer ter. A frustração de guardar o sonho na gaveta e não tentar realizá-lo, ou o risco de tentar realizar e não conseguir, se frustrar por não ter conseguido. São duas opções. Porque, de novo, sonho é uma coisa que a gente não tem total controle. Né? Eu posso dizer que o meu sonho é ter uma família e eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir achar a pessoa, ter um relacionamento duradouro, ter os filhos. Eu não sei, mas eu posso me dedicar a tentar isso. Ah, eu posso ter o sonho de ter um grande negócio, uma grande empresa. Poxa, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu posso me dedicar a tentar fazer isso. Então, eu acho que as consequências de ter sonhos engavetados, elas são essas, de chegar ao fim da vida e se arrepender de não ter corrido o risco. Sensacional. Sensacional. Sara, É deixa eu isso. fazer um gancho aqui, né? Fazer um gancho bem importante agora, direcionar um pouco o podcast para uma área que hoje em dia tem um pouco mais da tua atenção, né? Até porque há pouco tempo Uhum. te tornou mãe, né? E muitas dessas Aham. questões aqui que a gente vem mencionando até este ponto do podcast se tornam latentes na maternidade, né? E em cima disso eu Uhum. gostaria de direcionar algumas perguntas. A minha primeira pergunta que vai para ti é: muitas mães relatam sentir uma pressão enorme para ser, entre aspas, perfeitas, né? Tu acredita que essa cobrança ela pode se transformar em gatilho para ansiedade ou até em quadros depressivos? Sim, 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 podem. Não só eu acredito que podem, como pesquisas nos dizem que podem, né? Essa cobrança, ela é uma aprendizagem social, acho que é importante dizer isso, né? Não é só uma coisa individual. Ai, eu me cobro muito. Sim, muitas vezes a pessoa se cobra muito, mas socialmente nós somos ensinadas, né, as mulheres, a ser uma mãe quase perfeita e a gente fica buscando esse ideal e é muito cansativo buscar esse ideal. E também é muito cansativo tentar se afastar desse ideal. Aí a gente fica numa sinuca de Sim. bico, né? Então, tá, eu tentar ser perfeita é difícil, mas eu abrir mão de ser perfeita também é difícil, porque daí eu Difícil. fico me culpando. Então, e isso muitas vezes encadeia, assim, crises depressivas, crises de ansiedade, enfim, e pode nos levar ao adoecimento. Eu costumo brincar que é muito injusto, né, com as mulheres mães aí, porque precisa muito pouco para ser vista socialmente como uma mãe ruim, mas muito pouco, né? Uhum. Você fez tudo, você cuidou, deu banho, alimentou, brincou e tal, e fez mil e uma coisas, mas aí naquele dia você estava cansado e resolveu dar um lanche de fast food. Não é o que você dá sempre, mas naquele dia você deu, e aí vai ter uma pessoa na praça de alimentação do shopping olhando e pensando: nossa, que mãe horrível dando isso para criança comer. Entende? Sim.
tipo assim, é uma coisa pequena, um recorte. Eu tive uma situação muito interessante sobre isso. Eu tava amamentando a Olivia nesses fraudários públicos, assim, em Aham. shopping, sabe? Tal. E aí eu peguei o celular pra avisar meu marido que eu tava ali. Porque ele tinha ido numa loja, tinha ido em outra, enfim, avisei pra avisar. Peguei meu celular enquanto eu tava amamentando ela. E uma mulher olhou pra mim, ai, que bonitinha tua filha e tal, obrigada. Sabe, posso te dizer uma coisa? Deu, pode. Ela assim, ai, evita ficar no celular enquanto tu tá amamentando. É muito importante ter conexão com a criança. Nossa, essa mulher não me conhece! E do nada ela me joga uma crítica à minha maternidade, entendeu? Eu nunca vi essa mulher na vida. Então é isso, sabe? Gente, é 30 segundos que eu mandei uma Aham. mensagem no celular foram Sim. suficientes para pessoa que nunca me viu na vida achar que eu era uma mãe ruim. Sim. Então, precisa muito pouco pra gente ser Sim, é vista verdade. socialmente como uma mãe ruim, né? E aí eu lembro que eu dei uma resposta pra ela disse, não, mas é que tem que cuidar, porque senão cria vínculo com a criança, não sei o quê. Daí eu meti um carteiraço, né? Eu sou psicóloga clínica, eu entendo de comportamento. 30 segundos no celular não vão prejudicar o vínculo que eu tenho com a minha filha. A senhora pode ficar tranquila. Né? Ai, gente, mas é isso. Sim, é Então, é verdade. claro que isso pode adoecer e a Sim. gente precisa constantemente fazer o exercício de desapegar dessas exigências sociais, né? Sim. 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 Antes eu te questionei qual é a diferença entre aspas, estar triste e realmente estar em um estado de depressão, né? O teu trabalho com mães, inclusive no período pós-parto, que traz muitas mudanças hormonais e físicas, né? Qual a diferença entre estar cansada, sobrecarregada e uma depressão? Olha, tem muita mudança acontecendo ao mesmo tempo no pós-parto. Eu trabalho muito com mulheres no puerpério, né? Tem um programa de acompanhamento que eu tô aí com mulheres, Que mães de legal. bebês. O puerpério fisiológico, né? Ele vai durar ali até 40, 45 dias, mas o puerpério emocional, né? Alguns teóricos falam que pode durar até 2 anos, né? Enfim, então essas adaptações todas a essa nova realidade. E nisso o cansaço é esperado, é natural, né? Momentos de tristeza, de incerteza, de não saber muito bem se está fazendo a coisa certa, tudo isso é natural, né? Mas a gente precisa notar que isso está diminuindo com o tempo, que isso está passando, que as coisas estão se organizando à medida que essa mulher vai criando mais habilidades também como mãe, vai se sentindo mais confiante, isso vai se organizando. Quando não se organiza, quando isso permanece, né? Então vai ali passando 2, 3 meses, isso não tá mudando. Essa angústia continua ali. E essa mulher começa a paralisar também, né? Aqueles sintomas daí lá da depressão Sim. mesmo, né? De paralisar, de se isolar e começar a deixar, né? De olhar para si, de cuidar de si de uma maneira mais intensa, assim. Aí a gente começa a pensar na possibilidade de uma depressão pós-parto, né? E tem fatores que eu percebo também que tornam mais difícil a retomada aí, e eu vivi isso recentemente também, porque é bom, tem um bebê para cuidar. Sim. Então não é só vou para academia. Precisa organizar toda uma logística, quem vai ficar com a Aham. criança, se a hora que a criança vai mamar, a hora que a criança vai para a soneca e tal, para ir no meio encaixar essa hora de ir, de voltar né? Então demanda também, né, uma organização que é bem desafiadora de ser feita nesse período, né? E aí precisa de rede de apoio para conseguir fazer tudo isso, enfim, né? Eu diria que a diferença é a intensidade e a frequência, a duração, sabe? Porque sintomas meio depressivos no começo a maioria das mulheres vai ter, né?
um pensamento de meu Deus, o que que eu fiz da minha vida Sim. e agora, né? Eu lembro de sentir, logo nos primeiros dias que a Olivia tinha nascido, eu lembro de sentir assim, gente, eu não tenho mais uma vida minha. Tipo, minha vida agora é desse bebê, Tem alguém que depende de mim 100%. né? Isso. Como é que eu vou fazer as minhas coisas agora? Como é que eu vou fazer, né? E ao mesmo tempo, bom, à medida que os dias vão passando, as semanas vão passando, tu vai pegando jeito, vai vendo como encaixar e a coisa vai fluindo, né? E Agora, tu se acaba não começa a percebendo, acontecer isso, e tu acaba percebendo que, hum, assim, quanto tempo eu tinha antes, que eu achava que não tinha. Né? nossa! Não, E eu Thiago, tu tem brinco com algum. filho? Não, não, eu tenho. Né, eu brinco com algum. Eu tenho alguns alunos que não têm filho. Eu tô sem tempo. Eu digo, tu quer ter filho, né? Então, assim, tu tem tempo. Tu vai ver o que não é tempo depois. Tu vai ter que organizar tudo, porque não depende só de ti. Então, tu tem muito tempo. Tu só não sabe. Só não encontrou ainda. Né? Exatamente, Thiago. E tu tem dois ainda, né? Aham. Exatamente. Eu não sei nem o que que eu fazia com tanto tempo que eu tinha naquela vida. É verdade. Outros alunos que têm filho comentam a mesma coisa. Comentam a mesma coisa. Nossa, como eu tinha tanto tempo e eu não sabia. Eu não sabia. É bem isso aí. A gente achava que não tinha tempo, né? Achava que não tinha tempo. É verdade. Sara, apesar de alguns casos se ter uma rede de apoio, né? Muitas mães se dizem assim, sozinhas na jornada, né? De que fora essa solidão silenciosa pode impactar a saúde mental. E aí eu já vou encaixar aqui uma segunda pergunta. Tem um tabu em a mãe se colocar em primeiro lugar, né? E muitas acabam se anulando. Quais são os impactos psicológicos de não ter esse autocuidado e como isso pode levar ao esgotamento emocional? Uma pergunta se relaciona com a outra. Hein? Tá. Uhum. Tu falou da solidão, né? Maternar é uma experiência muitas vezes solitária, inevitavelmente. Existem momentos em que realmente ninguém vai poder fazer o que essa mãe vai fazer, né? Eu percebo isso em alguns momentos, por exemplo, na madrugada, bebê, sei lá, doente, chorando, o pai pega, a avó que tá ali ajudando pega, não, ninguém, nada resolve, tem que ser a mãe. Ai, E aí a mãe pega e a criança para instantaneamente, se aninha e fica. E aí é uma coisa que a gente às vezes sente que realmente assim, só eu, ninguém pode sim, fazer isso por mim. sim. E isso muitas vezes dá uma sensação de solidão. Então maternar às vezes é solitário, mas não pode ser sempre solitário. E isso eu acho que é um ponto de atenção, né? De poder compartilhar essa experiência tanto com as pessoas ao redor, com a rede de apoio, né? Lembrando sempre que pai não é rede de apoio, pai, ele é Uhum, responsável, assim como a mãe. Rede de apoio perfeito. são outras pessoas que elas não têm responsabilidade de estar ali, mas elas estão ali auxiliando, sendo um apoio, né? Enfim, eu acho importante distinguir isso, Claro, porque às vezes perfeito. algumas pessoas colocam o pai como uma rede de apoio, como se fosse, né? Ah, quando ele pode, ele Uhum, ajuda. Não, não. né? Não, né? Sim, E aí, eu acho que compartilhar a experiência com outras pessoas que têm filhos, ouvir outras histórias, pessoas que têm filhos com mais idade, já passaram por essas fases, sabe? Isso ajuda a tornar a experiência menos solitária. Isso ajuda a perceber que, poxa, não é só comigo, então não sou só eu que me sinto assim, né? E esse compartilhar de experiência, né, com outras mães e pais, eu acho que ajuda a reduzir essa sensação de solidão. Embora, às vezes, no meio da madrugada, com a criança chorando às 3 da manhã, a gente se sinta sozinha, com né? certeza. E sobre esse tabu que tu disse de cuidar de si, isso é algo que é aprendido socialmente, né? Que a mãe precisa se anular, ela precisa se doar, ela precisa se entregar completamente. Inclusive é cobrado das mulheres que a maternidade seja a única realização da vida, né? Que tu te sinta plenamente feliz sendo exclusivamente mãe.
Então, às vezes é difícil para as mulheres até retomar o trabalho, retomar Sim. projetos pessoais, porque parece que ela tem que estar plenamente realizada exclusivamente na maternidade. E isso tudo é aprendido socialmente, então é difícil se desvincular dessas coisas. E aí, o que eu percebo, existe uma culpa em cuidar de si. Parece que tá errado, porque você deveria estar plenamente realizada apenas Uhum. sendo mãe, Sim. entende? Por outro lado, quando essa mulher não realiza os projetos dela pessoais, ela também carrega uma culpa de não estar realizando aquilo que ela gostaria. A culpa está nos dois cenários. E aí o ponto é qual culpa eu vou escolher carregar. Sim. Eu digo que quando a gente se torna mãe, ou pai também, a culpa é tipo uma bolsinha que ela vem junto. Você sai do hospital da maternidade com essa bolsinha transversal pendurada e ela agora ela fica aí. Sim. Quando tu faz, quando tu deixa de fazer, quando tu vai, quando tu não vai, quando tu corrige, quando tu não corrige. A culpa, ela sempre vai estar ali de alguma forma. A gente sempre vai estar se questionando se está fazendo melhor ou não, se é a coisa certa ou não. E a culpa, apesar de estar presente, ela não pode ser a nossa principal conselheira. Para nada na vida, tá? Não só em questões relativas à maternidade. Verdade. A culpa é uma péssima conselheira. Então a culpa é algo que a gente nota, percebe, ela está ali, ok, mas ela não pode ser a voz que eu ouço na hora de tomar a minha decisão. E aí, com relação a esse tabu de cuidar de si, eu diria que outros valores essa mulher, mãe, tem que podem ajudá-la a tomar essa decisão de cuidar de si mesma. Por exemplo, um motivo muito forte para que eu cuide de mim é ser um modelo para minha filha. Porque eu sei, e eu sou psicóloga, Uhum. eu entendo que o que eu faço é um modelo muito forte para minha filha, muito mais do que as coisas que eu digo. Não adianta eu dizer para ela que ela tem que cuidar dela se ela crescer vendo que eu não me cuido. Eles são umas Então, esponjas de comportamento. exatamente. Então, cuidar de mim é um padrão e um modelo que eu quero que ela tenha. E isso é um ótimo motivo para que eu me cuide. Entende? Às vezes a gente coloca o autocuidado como uma coisa egoísta. Ah, eu vou cuidar de mim, daí eu tô sendo egoísta, estou pensando só em mim. Não, quando eu cuido de mim, estou pensando na minha filha também. Tanto no sentido de ela ter um modelo, quanto no sentido de eu ter uma vida com mais qualidade para estar com ela. Então, a gente poder usar como parâmetro para fazer essa escolha, essas escolhas de cuidar de si, de não se anular, parâmetros que nos ajudem a escolher para além da culpa, que é essa péssima conselheira, eu acho que é um bom caminho. Porque se a gente só ouve a culpa, daí a gente não faz muita coisa. Né? Aí a gente realmente se anula mesmo, fica ali só cuidando exclusivamente do bebê, da criança, e, de novo, se sentindo culpada daí pelas coisas que não está fazendo. A culpa ela vai estar ali. Perfeito. Ah, que papo, Sara. Né? Que conversa e com certeza muitas pessoas vão se beneficiar de toda a experiência que tu tem agora também na parte da maternidade, tudo que a gente ia falando ao longo do episódio. Valeu a pena? Valeu, super valeu. Tá alinhado com o meu propósito de vida, de contribuir com outras pessoas, né? E, Thiago, assim, ó, eu tô num processo de mentoria esse ano, né? E o meu mentor, o Igor Finger, ele é doutor em psicologia. Ele diz que a gente tem duas vidas. A vida que a gente leva, que a gente tem, a vida real, e a vida que a gente gostaria de ter. E a gente sempre vai ter essas duas vidas, né? Uhum. Porque sempre vai existir essa vida ideal e a gente nunca vai chegar nela plenamente. A gente nunca vai estar lá 100%. É um lugar idealizado, né? Mas olhar para essa vida que a gente quer ter
pode ser um ótimo norte, né? Um ótimo norte. Então, eu acho que juntando tudo que nós falamos hoje, né, desse lidar com ansiedade, com depressão, né, esse contexto de ansiedade e depressão, mais especialmente para mães, né? Eu diria para essas pessoas que nos ouviram nesse episódio que elas olhem mais para essa vida que queriam, querem ter. E que elas façam movimentos de aproximação. Ainda que não esteja lá, ainda que não Uhum. seja o ideal, mas faça movimentos de aproximação dessa vida que você quer ter. Se pergunte como a pessoa daquela vida que eu quero ter agiria. Então, vou fazer isso. Vou fazer um faz de conta aqui. Vamos brincar que eu tô nessa vida aí que eu queria. Que tipo de ação essa pessoa teria? Ah, ela iria cuidar dela? Então eu vou. Ah, ela iria buscar ajuda? Então eu vou. Né? E eu acho que isso é um jeito de a gente conseguir evitar ter os sonhos engavetados, como tu disse, Se o né, antes. podcast fosse só essa parte, já teria valido muito a pena. Sim, sim, né? É um jeito de poder ir nessa direção, cientes de que a gente nunca vai chegar nessa vida ideal, mas conscientes de que a gente vai fazer todo o possível para estar o mais próximo dessa vida. Assumindo o risco de se frustrar nas vezes que a gente não consegue, assumindo o risco de se culpar nas vezes que a gente toma uma direção errada, assumindo o risco também de dar certo e conseguir alcançar determinados objetivos, mas sempre caminhando na direção da vida que a gente realmente quer ter, porque essa aí é a vida que vale a pena. O Bernardinho fala um pouco sobre isso. Ele fala que isso é um alvo móvel, né? Tá aqui, tá ali, tá ali. Isso. Tu nunca chega, mas é um alvo móvel. Tu vai sempre se aproximando, mas ele não é alcançável, mas tu vai se aproximando dele, né? E aí, tu Isso, é aqui, dá isso, porque é lá. isso. É a tua utopia, né? Exatamente. É isso, é esse ideal, né? E estar aqui hoje é me aproximar dessa vida que eu quero, ajudando pessoas, fazendo com que pessoas possam fazer boas reflexões, fazer melhores escolhas nas suas vidas, né? Sendo um modelo para minha filha de alguém que é muito feliz na maternidade, mas que também é muito realizada profissionalmente. Então, sim, eu me autorizo a fazer coisas em prol do meu trabalho, da minha profissão, coisas para além de exclusivamente cuidar dela, né? Então, estar aqui me aproxima da vida que eu quero ter, né? Dessa segunda vida, desse alvo aí. Que demais, que conversa maravilhosa. Se esse episódio falou com você, não deixe essa mensagem parar aqui. Compartilhe com alguém, porque talvez essa mensagem seja exatamente o que uma pessoa próximo de ti precisa escutar para dar o próximo passo. Né? No Restart Podcast, a crença é que sempre existe um novo começo. E você pode ser parte desse movimento, seja ouvindo, aplicando ou espalhando essa mensagem. Sara, se alguém que está assistindo aqui esse episódio quiser te encontrar, como que ele te procura nas redes sociais? Sara Adais. Saraadais. Me E depois na encontra lá edição no também vai estar aqui Instagram. embaixo no vídeo. Só Isso, repete me mais uma chama vez, lá no arroba, DM. qual é o teu arroba? Sara Adais. Perfeito. Sara, Saraadais. Sara, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui e criando tempo na tua agenda, que eu sei que é mega disputada, né? Eu posso afirmar que quem assistir esse episódio vai se beneficiar demais da tua experiência e sabedoria. Né? E para você que nos escutou até aqui, se inscreve lá no podcast, siga a gente nas redes sociais e principalmente coloque em prática ainda hoje pelo menos uma das ferramentas que aqui a Sara trouxe pra gente. E lembre-se sempre, a diferença entre o ponto final e a vírgula pode ser uma atitude pequena, mas feita agora, né? A tua vida não precisa parar aqui, isso é só um recomeço. Então, muito obrigado para quem está aqui com a gente e até o próximo episódio do Restart. Obrigado, Sara, pela tua presença aqui hoje. Obrigada. Tchau, tchau.